No dia de hoje, nós queremos iniciar uma série sobre o Pai Nosso, né? Conversando um pouquinho sobre o Pai Nosso, ah, falando alguns pontos importantes que nós temos na oração do Pai Nosso. Para isso, nós vamos revisitar o Catecismo Menor, né? Catecismo Menor de Lutero. Esse catecismo aqui, ele tem as explicações do Heinrich Christian Schwann, né, é um teólogo americano, onde ele faz algumas explicações. O Catecismo Menor, ele está dentro desse livro aqui, que se chama Livro de Concórdia, onde nós, da Igreja Luterana, temos esse livro como um suporte, né, ou uma confissão de fé, onde nós temos escritos de Lutero, né, escritos de Philippe Melanchthon, onde nós subscrevemos, né. Aqui então tem o Catecismo Menor, tem o Catecismo Maior de Lutero, onde nós também vamos conversar sobre a explicação do Pai Nosso. Lutero coloca o Pai Nosso dentro dos catecismos como algo muito importante. E nós vamos falar também a sequência que Lutero, aonde está o Pai Nosso no catecismo, por que Lutero coloca naquela posição. Nós também vamos, esse livro aqui, caso também é uma dica de quem queira comprar, Os Catecismos de Lutero para o Povo de Deus, o professor lá do nosso seminário Concórdia em São Leopoldo, o professor Clóvis Jair Prund, onde ele coloca várias aulas, né, sobre cada assunto, e aqui também ele fala sobre o Pai Nosso. Nós vamos conversar sempre olhando para aquilo que já foi escrito sobre o Pai Nosso, principalmente para aquilo que Lutero nos ensina sobre o Pai Nosso. E nós vamos ir vendo alguns textos bíblicos que enfatizam isso que Jesus nos ensinou, né? Essa oração que Jesus nos ensinou. E para iniciarmos, nós vamos falar sobre por que precisamos orar, né? Por que nós precisamos orar pedindo a Deus? Por que nós precisamos, ainda mais com as palavras de Jesus, por que orar essa oração? Por que a gente precisa fazer isso, né? E aí nós podemos falar não só da oração do Pai Nosso, né? Mas também da oração geral, né? Deus ordenou e convidou os fiéis em Jesus Cristo a orar. E aqui tem alguns textos que nos colocam sobre isso, né? Mateus 7:7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. E também 1 Tessalonicenses diz: estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus, né? Versículo 18: sejam agradecidos em todas as ocasiões, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E aqui nós temos isso, né? E aí vem uma pergunta que nós poderíamos fazer: o que é orar? O que é orar? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Mas para que orar se Deus conhece todo o meu pensamento, né? E para que fazer isso se Ele sabe o que eu vou pedir, já sabe o que eu vou ganhar, né? Ele já sabe qualquer coisa que eu for fazer. Para que serve isso? Dentro da explicação do Catecismo Menor, nós temos o seguinte: orar é aquele culto divino em que apresentamos com o coração e com os lábios todos os nossos desejos a Deus e lhe rendemos louvor e graças. Orar é falar com Deus. Não é um momento específico, mas é todos os momentos. E aqui nós temos textos bíblicos que nos acertam isso, né? Salmo 19: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Salmo 10: ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Isaías 65: antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Isso é Deus falando. Mateus 6: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas, né? E aqui já é uma dica, né? O Pai Nosso é uma oração tão curtinha, né? Fica a dica aí para aquelas orações troca-pé, né? Que nos deve induzir a orar?
que nos deve levar a orar? Bom, também aqui, conforme está escrito na explicação, o mandamento. O que nos deve induzir a orar é o mandamento e a promessa de Deus, como também a necessidade, a nossa necessidade e a necessidade do próximo. Essas coisas nos devem induzir a orar. Também, conforme os textos bíblicos nos confirmam isso, né? Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. É um mandamento. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Aqui também, como diz ali, nós somos induzidos a orar porque passamos por aflições, né? E quando nós fizemos isso, o próprio Deus diz que Ele nos livrará, né? Ele cuidará de nós. A quem devemos orar? Essa parece uma pergunta tão óbvia, né? Mas a quem devemos orar? Mas sempre é bom lembrarmos, né? Devemos orar somente a Deus, ao verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somente a Ele. Porque esta glória pertence unicamente a Ele e porque somente Ele pode e quer atender a oração. Somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nós oramos. E assim os textos bíblicos também confirmam isso. Mateus 4, Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Nós poderíamos colocar aqui também, né? Ore somente a Deus e sirva somente a Ele, fale somente com Ele, né? E somente a Ele o servirá. Isaías 63, pois tu és o nosso Pai. Aqui já temos uma indicação também daquilo que vamos falar depois sobre o Pai Nosso. Os nossos antepassados, Abraão e Jacó, não se importam conosco, não fazem caso de nós. Mas tu, ó Senhor Deus, é o nosso Pai, e desde o princípio nós te chamamos de o nosso Salvador. É muito interessante esse versículo 63, né? Abraão e Jacó não nos conhecem, eles não sabem quem somos, né? Mas nós sabemos quem é o Deus deles. Quem é o Deus de Abraão e Jacó? O nosso Deus também. Então, nós oramos e confessamos tudo ao nosso Deus. O que devemos pedir quando nós oramos? Né? O que devemos pedir? Devemos pedir tudo que contribui para a glória de Deus e para o nosso bem e o do próximo, sejam bens espirituais ou corporais. Né? Tudo aquilo que nós queremos pedir para Deus, nós sempre vamos pedir porque é para o nosso bem e também para o bem do próximo. E isso é interessante. Às vezes eu posso pedir uma coisa para Deus que não vai ser tão bom para o próximo. Aí a gente pensa um pouquinho. E aqui a gente tem alguns textos bíblicos, né? Filipenses 4. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Marcos 11. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Né? Tudo aquilo que for da vontade de Deus, aquilo que Deus tem como plano, como cuidado para a nossa vida, Ele nos concederá. Aquilo que Ele não concede, podem ter certeza, é porque Deus está cuidando daquilo que nós iremos ser ou daquilo que nós somos. Com que diferença devemos pedir? Né? Com que diferença devemos pedir? Aí aqui entra a questão, né? Como eu falei antes, a gente pede as coisas apenas por um egoísmo ou a gente pede algo. Vamos dar um exemplo, né? Deus, eu quero ser milionário. Mas por que eu quero ser milionário? Né? O que vai me levar a digamos, ter esse desejo? Né? Isso também importa. E aqui no comentário diz: os bens espirituais necessários à nossa salvação, nós o devemos pedir incondicionalmente. Os outros bens, porém, com a condição de que Deus nos dê de caso contribuam para a sua honra e para o nosso bem. Como eu falei antes, a fé, nós podemos pedir ela incessantemente o tempo todo. Deus, me dê a maior fé do mundo. Deus, eu quero que essa fé que o Senhor me dê, eu remova montanhas. Isso é algo que a gente pode pedir sem exagero nenhum. Agora, como eu falei antes, eu quero ser milionário. Tá, mas para quê? Né? Para que você quer ser isso? Né? Deus, eu quero ter um carro do ano. Tá, mas
Mas para quê? Qual é o objetivo disso? Por isso, também Deus permite que a gente peça essas coisas, mas às vezes ele não nos dá justamente porque ele conhece os nossos objetivos. Então isso também passa por aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí tem uma pergunta aqui também interessante, né? Como devemos orar? Como devemos orar? Devemos orar em nome de Jesus, com absoluta confiança. Essa é a resposta de como nós devemos orar. Tem pessoas que erguem as mãos aqui, erguem as mãos, né? O texto bíblico também diz isso. Outras pessoas, normalmente nós luteranos, curvamos a cabeça e juntamos as mãos, né? Tem gente que ora no quarto, tem gente que ora no avião, em tantos lugares. Não existe uma forma específica de orar, não existe uma forma específica. Aí sim Deus vai ouvir tua palavra. Não, vamos orar no culto, porque lá tem um poder maior dentro da igreja do que eu orar aqui no meu quarto. Também não. Como devemos orar? Aqui tem os textos bíblicos, né? Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. Então, como devemos orar? Em nome de Jesus. Crerem, né? Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Continuamos aqui, outra perguntinha, por que devemos orar? Eu confesso que essa é uma pergunta que eu já me fiz muito, né? Por que eu preciso orar se Deus sabe aquilo que eu vou pedir? Se Deus sabe aquilo que eu vou... não vou perder tempo aqui orando enquanto eu posso estar fazendo outra coisa, né? Por que então eu preciso orar se Deus já sabe tudo? Alguns textos bíblicos que também nos ajudam. Por que devemos orar? 1 Timóteo 2, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Mateus 5, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Né? Essa é por quem devemos orar e por que devemos orar. Devemos orar pelos nossos amigos, devemos orar por aquelas pessoas que estão... Se às vezes a gente acha que para nós não precisamos orar porque Deus sabe, vamos orar pelas outras pessoas, porque assim estaremos pensando nela. Aqui uma outra pergunta, né? Onde devemos orar? Onde devemos orar? Devemos orar em todos os lugares, especialmente em nosso aposento ou no culto público. E aqui tem alguns versículos que nos mostram isso, né? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, né? Que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Quero em todos os lugares que os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Salmo 26. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Aqui essa ênfase de onde devemos orar, ela sempre passa pela comunhão que nós temos uns com os outros. Então, como eu falei antes, não importa o local de oração, mas aquilo que está sendo orado, aquilo que está sendo pedido. E quando nós nos reunimos na igreja, ou aqui mesmo através da internet, nós oramos, né, uns pelos outros, assim como foi nos ordenado a fazer. Ainda vendo a última perguntinha, quando devemos orar? Essa é a questão que eu estava falando antes. Quando devemos orar? 1 Tessalonicenses 5, né? A versão mais antiga diz orai sem cessar, né? Orem sempre. Isaías 26, castigaste o teu povo, ó Senhor, na nossa aflição, oramos a ti. Na aflição nós oramos a Deus, né? Quando Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida, ali nós também oramos. Salmo 50, se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Não só nos momentos bons nós oramos, mas acho que nós, seres humanos, principalmente oramos quando as coisas não estão tão boas assim, né? Antes de nós irmos para a segunda parte do nosso estudo, apenas relembrando alguns pontos, né? Só para deixar claro, eu vou deixar essa parte do estudo, eu vou colocar em separado no YouTube, você pode depois acompanhar lá no YouTube, caso queira anotar os versículos ou algo assim, tá bom? Antes de irmos para a nossa segunda parte
do nosso estudo sobre o Pai Nosso, sobre o que é a oração, nós vamos escutar uma musiquinha para dar um tempo, né? Caso você queira ir no banheiro, né? E comer alguma coisinha, e depois a gente já volta, tá bom? Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal-estar. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Pois bem, voltando ao nosso momento de estudo, de reflexão, qual é a oração modelo, né, ou a oração por excelência? Nem preciso falar, mas é aquela oração que nós fazemos em todos os nossos cultos. Lutero até comenta, né? Ele diz que as pessoas que não, às vezes têm dificuldade de elaborar uma oração ou de pensar, ou às vezes até quando a gente está muito triste ou algo assim, a gente não consegue nem organizar os nossos pensamentos. Lutero vai dizer: olhe só o Pai Nosso, né? Só. Olhe o Pai Nosso, né? Ele até vai dizer: olha, façam isso todos os dias. Se você quer fazer uma devoção ou algo assim, faça isso todos os dias. Olhe o Pai Nosso. E é uma oração tão completa, por quê? Porque foi o próprio Deus que nos fez. Mas às vezes a gente ora o Pai Nosso, e pode ser que às vezes até de forma automática, né? De forma decorada, a gente vai orando. Mas tem tanto conteúdo nele, tem tantos detalhes importantes, e a gente quer, agora nessa série de cultos, passar por eles. Essa introdução que eu fiz antes sobre a oração, né? É simplesmente para reafirmar o quão importante é orar, e o quão importante é o Pai Nosso também. E dessa mesma forma, eu quero convidar você que está em casa, junto com a sua família, né? Vamos orar o Pai Nosso em conjunto nesse momento. Vamos orar então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dentro dessa poderosa e linda oração do Pai Nosso, nesse estudo nós vamos dividir ela conforme já foi dividido, não por mim, mas por Lutero também, né? Em várias partes, né? Em quantas partes se divide o Pai Nosso? Nós falamos que o Pai Nosso se divide em 3 partes. A introdução, né? Pai Nosso que estás no céu. E depois as 7 petições, 7 pedidos. E depois a conclusão, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós vamos conversar sobre a estrutura, né, do Salmo, por que ele está escrito na Bíblia de uma forma e às vezes a gente fala outra, né? Mas o principal que nós queremos abordar aqui são essas petições. E hoje, como a gente vai fazer 2 por vezes, né? Nós vamos hoje ver um pouquinho sobre a primeira petição, né? Pai Nosso que está, a introdução, desculpa, a introdução, né? Pai Nosso que está no céu. Para quem se lembra da instrução de confirmandos, né? Para quem se lembra de ler o Catecismo Menor, nós temos algo interessante, né? Onde nós lemos assim, Pai Nosso que estás nos céus. E aí Lutero faz a pergunta, o que significa isso? E aí alguns tinham que decorar, né? Eu decorei, mas não lembro mais, por isso que eu vou ler aqui para nós. O que significa esse Pai Nosso que estás no céu? Deus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhes roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. Estas são as palavras do próprio Deus, né? Aqui interessante, no comentário desse catecismo, nós temos aqui, por que Deus nos manda chamá-lo de Pai? Deus nos quer encorajar com este nome afável para lhe pedirmos sem temor e sem dúvida. Alguns textos bíblicos aqui. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Romanos 8. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Por esse motivo, eu ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Aqui, então, alguns textos bíblicos que novamente enfatizam, né, essa visão de Deus como um Pai. E aqui eu quero apenas colocar um parênteses, né? Por que nós chamamos Deus de Pai? Porque Ele se revelou assim. Alguns falam hoje em dia, mas a gente pode chamar Deus de Mãe também, né? Não, porque Deus não se revelou dessa forma. Porém, ao mesmo tempo que a gente olha e diz assim, mas pai, algumas pessoas podem pensar, né? Mas pai, pois eu não tive uma relação tão boa com meu pai, né? Então, para mim é difícil enxergar Deus como pai. Se você tem dificuldade em enxergar Deus como pai por causa da sua relação com seu pai, isso é importante, né? Por isso que, fica a dica aos pais, lembrem sempre disso, né? Quando os filhos chamam o Deus de pai, obviamente, também os pais, os nossos pais, eles acabam tendo uma parcela muito grande de como nós vemos Deus, né? Não vou entrar aqui na questão, mas é só uma dica aí para nós pais, né? Vamos ficar ligado no negócio. Aí, voltando ao raciocínio, se nós temos dificuldade em ver Deus como pai, porque nós tivemos alguém de vocês, né? Pode ter tido um pai muito ruim, um pai ausente e tudo mais. Vamos olhar então para o Deus que é filho, assim como você é. Olhe para o Deus que é em Cristo, esse Cristo que também é o próprio Deus. Se você tem dificuldade de enxergar Deus como pai, olhe para Cristo. E aí você vai ver em Cristo como o pai dele, como o pai do nosso Senhor Jesus é bom.
E aí nós vamos tirar a imagem que nós temos dos nossos pais humanos, mas vamos olhar para aquele Pai que é Deus. Porque devemos dizer também Pai Nosso, lá em Efésios 4, diz: há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos, né? Também a palavra Pai, quando nós falamos no Pai Nosso, ou em todo momento da Bíblia, sempre remete àquele que nos criou, aquele que criou a cada um de nós. Por que acrescentamos que estás no céu, né? Pai Nosso que estás no céu. Por que nós acrescentamos isso? Mas antes de responder essa pergunta, eu lembrei aqui de uma citação muito legal sobre o Pai Nosso. Vamos só voltar um pouquinho. C.S. Lewis, no livro que eu já falei para vocês, né, Cristianismo Puro e Simples, ele faz uma reflexão dentro de um contexto aqui, ele faz uma reflexão sobre o Pai Nosso dentro desse livro aqui, fica a dica aí para você, muito bom esse livro. Ele faz uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Eu não costumo ler as coisas, né? Mas hoje vale a pena nós lermos aquilo que já foi escrito, porque são coisas fabulosas. Ele vai dizer assim: as duas primeiras palavras são Pai Nosso da oração. Você vai ver agora o que essas palavras significam? A gente consegue enxergar essa pergunta dele? A gente consegue enxergar o que Pai Nosso significa? Elas significam que você está, francamente, assumindo o papel de um filho de Deus. Para ser mais direto, você está se vestindo de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar isso. E se quiser colocá-lo em outras palavras, você está fazendo de conta. Porque é claro que no momento em que você se conscientiza do que as palavras significam, se dá de conta que não é filho de Deus. Você não é um ser como filho de Deus, cuja vontade, cujo interesse estão em harmonias com os do Pai. Você é um emaranhado de medos egocêntricos, de esperanças, de ganâncias, de invejas e de presunção fadado à morte. Sendo assim, de certa forma, esse vestir-se de Cristo é um tremendo atrevimento. O mais estranho, entretanto, é que ele nos mandou fazer isso. Mas é muito forte essas palavras, né? Como assim vamos nos atrever a chamar o Deus de Pai Nosso? Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos, porque foi o próprio Cristo que mandou. E aí, na página seguinte, ele continua: agora, no momento em que você se dá de conta olhe eu aqui me vestindo de Cristo, eu, um pecador, é bem provável que naquele mesmo instante enxergue alguma maneira de tornar aquele faz de conta em menos fingimento e mais realidade. Quando nós chamamos, ele falando aqui, quando nós chamamos Pai Nosso, nós nos revestimos de Cristo. E no momento em que a gente diz: mas eu estou podendo fazer isso aqui, no meu quarto, no lugar onde eu estou, no ônibus, em qualquer lugar, eu estou podendo te chamar Deus de Pai. E aí a gente se dá de conta que nós somos filhos de Deus. E aí ele continua: várias coisas vão passar pela sua cabeça que não estariam lá se você fosse um filho de Deus de verdade. Bem, então pare de ficar pensando nessas coisas. Ou você poderá se dar de conta de que, em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. Esse final é fantástico, né? Ele diz assim: quando você começa a pensar que é filho de Deus, C.S. Lewis diz: para de pensar que você está sendo alguém privilegiado no mundo. Não, porque Deus fez isso para todas as pessoas. Então faça a sua oração, faça a sua oração ali, mas não se esqueça do resto. Não se esqueça do dia a dia, não se esqueça da sua vida. Agora que você está salvo, lembre que esse Pai que é teu quer que você continue vivendo. E aqui ele diz: vai lá, escreva uma carta, lave a louça, faça tantas coisas. E aí, na segunda parte dessa nossa introdução do Pai Nosso que estás nos céus, eu volto à pergunta, por que acrescentamos que estás nos céus? Aqui também a explicação do nosso catecismo, nos diz o seguinte: porque
acrescentamos que o nosso Pai está nos céus, devemos estar lembrados de que este Pai é o Senhor de todas as coisas e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Alguns textos aqui, né? Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glórias a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Nessa questão, porque que a gente fala, né, Pai nosso que estás nos céus, nós não estamos apenas falando onde Deus está, mas nós estamos falando do poder que Ele tem, né, do poder que Ele tem sobre toda a sua criação, do poder que Ele tem sobre nós e como esse poder é para nos cuidar, não para nos castigar. Deus quer sempre a nossa salvação, Deus quer sempre o nosso bem. Infelizmente, por causa do pecado, isso não acontece o tempo todo. E Deus permite isso. Como eu sempre digo, eu não sei por que Deus permite isso, mas esse Deus que é todo-poderoso está sim nos conduzindo para que possamos, através de Cristo, vencer esse pecado e sermos chamados, então, filhos de Deus, porque Cristo faz isso em nós. E aí nós iniciamos a nossa primeira petição, né? Santificado seja o teu nome. Eu vou falar um pouquinho hoje e semana que vem eu vou terminar de falar sobre essa primeira petição, né? Mas apenas aqui o que significa isso, essa petição. Lutero vai dizer: o nome de Deus na verdade é santo em si mesmo, mas suplicamos nesta petição que seja santificado também entre nós. E aí Lutero faz uma pergunta: quando sucede isso? E ele mesmo responde: quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente, e nós, como filhos de Deus, também vivemos uma vida santa, em conformidade com ela. Concede-nos isso, querido Pai do céu. Aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que diz a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, ó Pai celeste. Termina Lutero. De que maneira é santificado o nome de Deus? O nome de Deus é santificado, primeiro, quando a palavra de Deus é ensinada claramente e puramente. E segundo, quando nós, como filhos de Deus, vivemos uma vida santa e em conformidade com essa palavra. Assim escreve também Pedro: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Eita! Essa fala de Pedro aí, né? Bem interessante essa fala dele. Bom, mas voltando aqui a falar, né? E já indo para a nossa conclusão desse nosso primeiro momento de estudo, nós vamos continuar nos outros cultos. Por que Deus precisa que o seu nome seja santificado? O que é santificar o nome? Santificar o nome de Deus é a gente vir no culto, é nós ficarmos orando o tempo todo no nosso quarto, né? Nós ficarmos só escutando música gospel, né? Andarmos de terno ou alguma coisa, né? Deixarmos as paixões carnais, como diz o próprio Pedro, né? Então, a gente não pode mais fazer sexo, não sei o quê, né? Não pode mais beber, não pode fazer mais nada, porque senão o nome de Deus não vai ser santificado. Nem Pedro, nem Lutero, nem o próprio Deus estão falando disso. Eles estão falando que as nossas ações podem levar o nome de Deus a não ser santo. Porque quando as pessoas olham para nós, elas enxergam não mais o próprio Deus, não mais o próprio Cristo, aquele que perdoa os pecados de todo mundo, mas eles vão olhar para nós e vão pensar que nós somos julgadores, que nós somos pessoas que não querem ajudar o próximo e por aí vai.
Um exemplo que eu dei antes e vou dar agora. Quando um pai, né, ele não é bom para o seu filho, quando um pai não está presente do seu filho, quando um pai não cuida do seu filho, qual vai ser a visão que o filho vai ter do pai? Alguém que não merece o seu respeito, alguém que não merece o seu amor, ou algo dessa forma. Porque o filho não enxerga no pai ele como pai. Assim, quando as pessoas olham para os cristãos, eles precisam ver Cristo. E nesse momento, o nome de Cristo que vai ser exaltado, e não o meu, não do pastor Lucas, né? Não de você, mas o de Cristo. As pessoas vão olhar para as nossas ações e vão perguntar por que estamos fazendo aquilo. Porque cremos em Cristo. Essa é a melhor forma de nós santificarmos o nome de Deus, deixando Ele ser Deus. E como é que Ele é Deus? Cuidando de nós, nos dando os seus mandamentos para que nós possamos viver uma vida boa aqui nesse mundo, já na eternidade, para que possamos agir sempre com um equilíbrio em todas as ações que nós temos, mas em todas elas buscando mostrar aquilo que cremos, que é Cristo. E isso é muito bom, porque quando nós erramos, nós temos um Cristo que nos perdoa. E isso é feito até publicamente. Quando a gente erra publicamente, nós podemos pedir desculpas publicamente e reconhecer o nosso erro. E não brigar para que o nosso erro seja, digamos assim, seja colocado de outra forma para dizer que não foi nós que erramos ou que a culpa de algo acontecendo na minha vida é por causa do outro. Nesse momento que a gente diz, olha, errei, peço perdão a Deus, peço perdão a Cristo, também perdoo você, ali Cristo está sendo anunciado. Então vejam só, tanta coisa que a gente tem para falar em apenas 4, 5 palavras, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Semana que vem a gente vai continuar ainda um pouquinho mais só falando sobre essa primeira petição, santificado seja o teu nome, e vamos ir para a segunda e terceira petição, ok?